Ramon Menezes é o novo treinador da seleção brasileira. E não só por isso, mas por outros motivos, a gente vai conversar aqui hoje sobre a decadência do futebol brasileiro e por que é que o Hexa não vem. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, tem que te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim também você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora um recadinho e depois vamos lá. Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Salve galera, tudo tranquilo, tudo numa boa? Sejam todos muito bem-vindos aqui a esse nosso humilde espaço. Esse canal é meu, é seu, é nosso, beleza? Já viu aí o recadinho da 1xBet, então se você não tá registrado lá ainda pra fazer as suas apostas, já se registra lá na 1xBet. E é isso, rapaziada, a CBF emitiu um comunicado oficial através das redes sociais dizendo que o novo treinador da seleção vai ser o Ramon Menezes, que é técnico da Sub-20, fez um bom trabalho, foi campeão do Sul-Americano, coisa que o Brasil, acho que desde 2011 não ganhava. Enfim, né, o Brasil ficou de fora dos dois últimos mundiais sub-20 e agora a gente conseguiu esse título. Vitor Roque, Andrei, jogando muita bola sob o comando do Ramon Menezes, e ele vai comandar o Brasil nesse amistoso diante do Marrocos, que vai acontecer no dia 25 de março. Pra ser sincero com vocês, eu não acho que é um erro colocar o Ramon como treinador da seleção brasileira para esses amistosos que o Brasil vai ter agora, para as eliminatórias. Qualquer um que tivesse lá ia levar o Brasil para a Copa do Mundo. O buraco é muito mais embaixo. O problema não são os jogadores brasileiros, a mentalidade é que é todo o problema, rapaziada. A gente começa a pensar assim, poxa, mas os europeus jogam mais futebol. Tem um comercial da Nike, talvez vocês já tenham assistido, talvez eu esteja falando besteira, não seja da Nike, seja da Adidas, mas eu acho que é da Nike sim, da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, onde os jogadores estão ali exibindo todo o seu talento. Um cientista dá um jeito de clonar esses jogadores, e a partir dessa clonagem que ele realiza, os jogadores perfeitos ali nascem, eles são robóticos, todos fortões, durões, e eles começam a ganhar de todos. Os jogadores meio que perdem os seus empregos, vão começar a fazer outras coisas da sua vida. Você já deve ter visto esse comercial. O nosso futebol é pentacampeão mundial e não é à toa. Nós temos samba no pé, temos a brasilidade, o futebol. Quando a gente busca, os nossos craques eram muito diferentes do que jogavam os canelas duras da Europa. A partir daí a gente começou a exportar os nossos talentos. Foi comum que os europeus, claro, comprassem os nossos jogadores que sabiam driblar, sabiam, enfim, mostrar a sua arte ali, quebrando linhas de defesa. E aí os europeus foram começando a montar os jogadores perfeitos. E aí eu tava dando uma olhada também nos treinos de hoje. Você já viu o treino de hoje numa categoria de base, como por exemplo Corinthians, São Paulo, qualquer grande clube aqui, Flamengo? O treino já não se baseia mais na qualidade do jogador, o drible é muito físico. Tava vendo, tem até umas imagens aí pra vocês darem uma olhadinha, o jogador fazer um movimento lateral, o jogador, enfim, saltando de um jeito, saltando de outro. Eles estão construindo robôs hoje, em que a habilidade e a criatividade pouco importa. E a gente tem que ser sincero que esse estilo de jogo é mesmo eficiente. Vamos fazer uma comparação aqui entre jogadores que não são brasileiros, mas que vão servir certinho para essa nossa analogia. Messi, com seu puro talento, enfim, né? Apesar do Messi treinar muito, ele se esforçar para ter um físico muito bom, o Messi é muito dedicado ao trabalho dele também, ele é puro talento, a gente vê a genialidade do argentino. E o Cristiano Ronaldo, que por 5 vezes ganhou a bola de ouro, isso torna o cara um gigante, tá? Porque ele foi 5 vezes melhor do mundo, jogando no mesmo período que o Messi, disputando com o Messi, o cara conseguiu ganhar 5 vezes. E era pra ele ter ganho até 6, cara, aquela do Modric a gente pode discutir em 2018. Mas enfim, isso a gente vê o tamanho que é o Cristiano Ronaldo. E o Cristiano Ronaldo tem talento, é claro que ele tem talento, mas mais do que isso, ele é o maior atleta que já jogou futebol. Ele é muito mais atleta, um robozão, né, como dizem, do que propriamente um jogador de futebol talentoso. Aqui a gente não tá tirando mérito do Cristiano Ronaldo. Não tem nenhum problema em você se dedicar, você buscar o físico, você igualar pelo seu trabalho o talento do outro, é todo mérito. Mas eu pergunto, onde é que tá o talento do futebol brasileiro? Se a gente for ver hoje, nas principais ligas europeias, a gente tem jogadores
nos principais times brasileiros. Por exemplo, o Real Madrid, um dos principais jogadores é o Vinícius Júnior, tem o Éder Militão, o Rodrigo. Se a gente for olhar no Manchester United, tem o Casemiro, tem o Fred, tem o Antony. Se você for olhar no Manchester City, até pouco tempo atrás, tinha o Fernandinho, já não tá mais no City o Fernandinho, tinha o Gabriel Jesus, que hoje o Jesus, o Martinelli estão lá no Arsenal, tem o Gabriel Magalhães. Você vai olhar na Juventus, tem um brasileiro. Você vai olhar na maioria dos clubes, no PSG tem o Neymar, tem o Marquinhos. Nos principais clubes da Europa, acho que com exceção só do Bayern, tem jogadores brasileiros, jogadores talentosos, jogadores importantes nos seus clubes. E esses jogadores jogam na seleção brasileira recheada de craques. Mas quais são verdadeiramente os talentos e quais são os jogadores brasileiros que, ao invés dos jogadores europeus treinarem e buscarem o aperfeiçoamento através do físico para se compararem com os brasileiros, a gente fez o contrário. A gente matou o nosso talento e robotizou os jogadores. É muito comum você ver jogador hoje na Série A, Série B do Brasileirão que não tem a menor qualidade técnica para estar jogando em grandes clubes como Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Vasco, Santos. Os caras não têm capacidade técnica para estar ali, mas eles têm o físico, eles se tornaram robôs e estão prontos para ocupar espaços. E o talento perdeu vez. O talento hoje em dia, quando é? Porque a gente não faz mais o camisa 10. Porque o treinador na base pega o camisa 10 e joga pra ponta. Não deixa ele no meio, senão ele vai apanhar muito dos outros robôs. Porque o juiz parou de dar a falta, parou de punir quem bate no talento, quem atrapalha o talento. O futebol parou de ser contado isso. O futebol hoje virou uma mania de SofaScore, onde o que importa são os pontos. Olha quantos gols ele fez, olha quantos, assistências ele deu. Quando o futebol não é beisebol. Não dá pra contar futebol com isso. Não dá pra gente falar, olha, ele tem tantos gols, ele tem tantas assistências, ele correu tantos minutos em campo. Isso é importante? Legal, é importante pra conhecer mais o esporte, pra aprofundar, pra dizer pra um jogador onde ele tem que melhorar, mas um jogador de futebol interfere muito mais do que isso no jogo. Um jogador de futebol, aquele que começa a jogada, que cria a jogada, que dá o passe pro ponta pra de repente o ponta dar uma assistência pro centroavante. Esse cara ele não vai entrar nas estatísticas, mas ele criou uma jogada, ele dá o passe pra frente. Eu tava olhando um jogador do Chelsea, tá? Custou 60 milhões de euros. Cucurella, olha isso. Esse jogador, a torcida tá revoltada com ele lá na Inglaterra, que ele só dá passe pra trás. Às vezes o jogador tá passando na frente, ele não tem coragem de dar o passe pra frente, ele dá o passe pra trás, joga pela esquerda ali ele, tanto na meia esquerda quanto na primeira ou na segunda linha ali pela esquerda, né, lateral esquerdo ou meia esquerda ali, ele joga por ali, e ele não consegue dar um passe pra frente. Ele só dá passe pra trás e passe pra trás. Ele era do Brighton e foi pro Chelsea. O jogador custou um absurdo, mas ele não tem habilidade nenhuma. Ele é um jogador robótico. A criatividade realmente não existe. Quando a gente vê um jogador com muita criatividade, mas muito diferente dos outros, muito habilidoso, como por exemplo o Vinícius Júnior. Ele é muito habilidoso. Ele é um jogador que ele parte pro drible, ele tem a ousadia, ele engana o adversário, tem a malandragem e tudo isso que um jogador brasileiro precisa ter. O Vinícius Júnior na Europa hoje, se você olhar, as pessoas querem comparar ele com outros pontas que são completamente robotizados. Como, por exemplo, vamos colocar aqui algum ponta lá o Jadon Sancho, do Manchester United. É um jogador que, enfim, é um jogador robótico, ele é rápido, ele tem até um drible ali que ele joga de um lado, pega do outro, bate a bola, mas nem de longe. Ele tem o futebol, o samba na veia, entende? E a seleção brasileira se perdeu nisso. A gente foi campeão do Sul-Americano com Ramon Menezes com brasilidade. O Andrei jogando muito no meio de campo. O menino que saiu do Vasco foi pro Chelsea e pode inclusive voltar pro futebol brasileiro porque ele não tem os pontos lá do Work Permit pra jogar no clube da Inglaterra, e ele pode ser emprestado para algum clube brasileiro, disputar uma Libertadores, pra no meio do ano ele voltar e aí sim poder ser registrado pelo Chelsea lá na Premier League. O que acontece é o seguinte, o Andrei jogando muita bola, o Vitor Roque jogando muita bola, tem um menino, acho que é Pedrinho, meu Deus do céu, como joga bola. Então assim, tudo isso mostra o quanto esses jogadores realmente não estão ainda robotizados como é na Europa hoje em dia. E é claro, já existe essa robotização aqui no Brasil. O moleque já vai crescendo, enfim, com a cabeça alagada que ele tem que correr, que ele tem que marcar, que ele tem que fechar espaço, que ele tem que isso e aquilo. Mas eu me pergunto, com todas essa estratégia do futebol europeu, será que eles começaram a ganhar mais Copas do Mundo porque eles se equipararam a nós ou porque nós decidimos se equiparar a eles? Porque, por exemplo, se você vai olhar, a Argentina foi campeã do mundo quando ela não era a favorita.
Porque assim, os europeus realmente têm ganho as últimas Copas. A última, na verdade, quem ganhou foi um sul-americano, foi a Argentina, com o Messi, que é um gênio. Mas olha os títulos europeus. A gente olha aqui em 2006, quem ganhou foi lá a Itália. A Itália não era genial, muito pelo contrário, né? Ganhou uma Copa naquele jeito que parecia que, enfim, a França acabou entregando aquela Copa ali, depois da expulsão do Zidane e tudo mais. Mas é uma Copa onde o favorito era o Brasil, com aquele quadrado mágico, vocês se lembram disso? Com toda aquela brasilidade. Em 2010, a campeã do mundo foi a Espanha, merecidíssimo, mas com outro estilo de futebol, uma outra escola, que era aquela do Guardiola, de toque de bola, né, de toque me voe, enfim, né, do passes curtos, tic-tac, tudo isso. Em 2014, a campeã foi a Alemanha, mas não era tão favorita assim. A Alemanha veio ruim, veio tropeçando, veio no Deus nos acuda, depois meteu uma goleada no Brasil e na final quase perde pra Argentina. 2018, pelo amor de Deus, gente, a Croácia chegou na final de Copa do Mundo. A Croácia. A Croácia chegou na final da Copa do Mundo, disputou com a França. O Mbappé não era o principal jogador daquela seleção, mas era importante, a França foi campeã. E em 2022 a gente viu a Argentina ser campeã, onde a França, na verdade, ali sim era a favorita. Mas quando foi que o Brasil apresentou na Copa do Mundo a sua brasilidade? Cadê o drible? Cadê a ousadia? Cadê aquelas, enfim, jogadas que deixavam o marcador com, enfim, com o olho torto, com a coluna torta, como o Amaral, né? Um olho pra cima, outro pra baixo. É claro, eu não quero dar moral pra esse cara, mas enfim, aquele jogador de Santos que surgiu e foi pra seleção brasileira, que gostava muito de driblar, surgiu junto com o Diego no Santos, jogava muita bola, jogava o que era o futebol brasileiro. Ronaldinho Gaúcho jogava o que era o futebol brasileiro. O Ronaldo Fenômeno jogava o que era o futebol brasileiro. O Adriano Imperador, com a sua potência, seu talento, jogava o que era o futebol brasileiro. E esse futebol foi se perdendo, porque a gente quis virar europeu, quando o europeu nunca entregou nada pra gente. A verdade é que nos venderam uma ideia que nós já tínhamos o talento e que no dia que nós tivéssemos, enfim, toda a concentração, todo o foco que os europeus tinham, seríamos imbatíveis. Mas pra isso, pra chegar nesse nível, a gente abriu mão do nosso talento. E isso não vai acontecer. A gente não vai ser hexa se continuar com esse pensamento. Por exemplo, o Vinícius Júnior foi punido na última Copa pelo talento que ele joga. O Tite não queria o Vinícius, porque ele não cumpriu uma função tática pro time do Tite. E aqui eu não quero ser oportunista, nem pegar o Tite pra Cristo, não é nada disso. Só tô aqui defendendo a minha tese, que o futebol brasileiro precisa se encontrar de novo. Os nossos meninos, nossos talentos, não frequentam mais os campos de várzea pra jogar bola. Eles vão pra escolinha, onde o professor fala exatamente o que eles têm que fazer, vamos passar fundamento, toque aqui, toque ali. E quando é mais que o jogador tem habilidade? Meu filho tá numa escolinha de futebol. Sabe o que o professor fala pro meu filho? Fala assim, não dá, toca pra trás. Eu cheguei no meu filho e falei assim, não existe não dá, tu tá no treino, vai pra cima, vai pra dentro do cara, pô. Vai pra dentro do cara, se você perder a bola, tem alguém, o professor tem que montar alguém lá atrás pra proteger o time. Vai pra dentro do cara, não pode deixar de ir pra dentro. Quando você estiver ganhando de 2-0, finalzinho do jogo, precisar manter a posse de bola, eu entendo. De resto, vai pra dentro. Mas é a mentalidade, o professor acha, não, a gente tem que manter a posse de bola. Você percebeu que não vai dar pra passar, toca. Falei, filho, a partir do momento que você perceber que não dá pra você passar, você tem que jogar mais pra trás então, porque você não pode jogar na ponta. Tem que ir pra dentro, pô. Tem que ir pra dentro do cara. Então hoje na escolinha de futebol ele já tem esse pensamento, que é de voltar o jogo, de manter a posse de bola. Aonde tá o vai pra dentro, arrisca, dribla, vai pra cima do cara. Olha que você tem que melhorar o seu drible, o seu 1 contra 1, porque enquanto o pensamento continuar com esse de que o futebol brasileiro tem que buscar ser igual ao do europeu, eu te pergunto, qual é a seleção europeia que tem 5 Copas do Mundo? Qual é a seleção europeia que teve talentos como o Garrincha, como o Pelé, como o Zico, como o Neymar, como o Ronaldo, como o Ronaldinho? Qual é o grande talento deles, enfim, que driblava tanto que, olha, meu Deus do céu, como era habilidoso? Os melhores jogadores são brasileiros. E se esse é o nosso principal talento, é isso que a gente tem que aproveitar. Eu te falo, você pode colocar o Ramon Menezes, pode colocar o Dorival Júnior, pode colocar o Carlo Ancelotti, pode colocar quem você quiser, até mesmo o Guardiola. Se não se valorizar o que o futebol brasileiro tem de melhor, que é a sua essência, o seu drible, o talento, e isso não é só com o novo treinador da seleção, é um pensamento que deve ser aplicado nas categorias de base dos clubes, pra parar de revelar caneludo. Gente, vamos ser sinceros, olha o jogador que tá jogando no seu time hoje, que tá vendo... Amigo, você tá vendo esse vídeo, olha os caras que estão no seu time hoje. Tu já parou pra pensar que às vezes tem time aqui no Brasil que o melhor jogador não é brasileiro? E tá bom, a gente exporta talento pra caramba, temos 230 milhões de habitantes e exporta bastante talento. Mas aqui não fica nada e quem fica aqui jogando não tem a menor capacidade de estar jogando num time de clube de Série C. A maioria são jogadores que não tem talento nenhum, são os robôs criados pra imitarem os bons jogadores.
Mas esses robôs não servem para a cultura do futebol brasileiro, esses robôs não podem jogar na seleção brasileira. É preciso priorizar o talento, é preciso priorizar quem sabe jogar bola. Então enquanto a gente falar de físico, quanto correu, quantos gols fez, quantas assistências deu, 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2, a gente não vai chegar numa verdade, que é realmente o que é o futebol. Eu vou falar uma coisa mais simples aqui pra gente meio que encerrando esse vídeo que tá se alongando. Por exemplo, Muricy Ramalho, todo mundo fala, o Muricy Ball jogava num 3-5-2. Mas você em algum momento já parou para pensar que o time do Muricy jogava com uma defesa forte de 3 zagueiros, um meio campo que criava, um homem na frente que era referência e um cara muito bom em bola parada com jogadores altos. Esse era o Muricy Ball, ele tinha exatamente o que ele queria. Ele, olha, eu vou jogar dessa forma aqui, e era assim que funcionava. Sem o homem da bola parada, talentoso como Rogério Ceni, Jorge Wagner, no time do Muricy, as coisas seriam muito diferentes. Quando a gente fala de Mano Menezes, que montou o Corinthians lá em 2009, num Corinthians que era absurdamente muito bom em construir jogadas e sair em velocidade, com o Jorge Henrique, com o Dentinho e com um cara que era talentosíssimo para finalizar essa jogada, que era o Ronaldo Fenômeno, mas que era suportado ali, por exemplo, no meio campo, que tinha o Ronaldo Fenômeno na frente e no meio campo o Douglas, que não corria muito, por um Christian e um Elias que se matavam no meio campo e entregavam tudo. Quando a gente olha o futebol sob essa perspectiva, quando a gente vê os times do Vanderlei Luxemburgo, tudo fica muito mais claro pra gente saber que em algum ponto a gente se perdeu completamente e não vamos ser hexa enquanto a gente tentar ser a Inglaterra, ser a França, ser, enfim, a Espanha, porque desde sempre são eles que tentam ser o Brasil. Mas o Brasil desistiu de ser Brasil no futebol. E aí, meu amigo, o resultado tá aí. Só pau em Copa do Mundo. Mas e você? O que pensa? Deixa aqui nos comentários e também não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo, valeu e tchau, tchau.